Bem-vindos à revisão de inglês. Eu sou a Isabela, eu vou estar dando essa revisão para vocês e eu fui orientada pela professora Renata Rezende, professora de inglês da ETEC e professora também do Centro Paula Souza. Nós vamos focar em 3 pontos importantes nessa revisão, que são pontos que vão te ajudar muito durante o vestibular, que são as técnicas de leitura, a compreensão textual e os tempos verbais. Agora a gente vai começar com as técnicas de leitura. As técnicas de leitura, elas não necessariamente precisam ser maçantes de conhecimento, de habilidades, de conhecimento da língua inglesa. Elas não necessariamente precisam disso. Elas são técnicas justamente para as pessoas que não dominam muito essa língua usarem para se familiarizar com o texto e com as questões que vêm pela frente. Nós temos o ponto da estrutura do texto, porque toda a estrutura textual é a mesma, independente da língua. Então, uma receita vai ter uma forma de receita em português e inglês. Se for uma parte de uma música, vai ter o título da música e as partes que compõem ela. Se for um poema, vai ser a mesma coisa com o texto para a esquerda. Então, a estrutura sempre vai ser a mesma. Então, isso já nos ajuda um pouco a saber, a pelo menos ficar familiarizado com o texto em si. Também temos textos que trazem imagens e charges. Tanto imagens sem textos ou com algum texto, essas imagens, até mesmo sem ler o texto, apenas olhando para elas, elas já podem mostrar muito para a gente. Por exemplo, uma imagem de uma propaganda contra o desperdício de água. A maioria das vezes, ou pelo menos a grande parte dos vestibulares abordam ela, sempre com uma torneira e com um pingo de água. E podem ter textos assim também em inglês. E mesmo que você não saiba entender o que está escrito de inglês, a imagem vai te contar o que é essa propaganda. Então, tomar cuidado e prestar essa atenção maior em imagens também é muito importante. Isso sem contar, sempre ver a fonte, da onde está sendo tirado esse texto. Então, por exemplo, às vezes é um texto em inglês falando sobre a Austrália e você não consegue entender muito bem o que está falando o texto, e você vai olhar o site que tiraram. E pode ser, tiraram do Times, e o que está escrito lá é incêndio na Austrália, que foi um dos textos do ano passado, que foi sobre incêndio na Austrália. E só por causa dessa parte da fonte, dessa parte do site, a gente já consegue Então, esse é o ponto que eles estão querendo tocar no texto. E isso já vai facilitando, quebrando algumas dificuldades nossas antes de passar para a compreensão do texto em si. Nós temos, agora falando mais sobre o texto, sobre as palavras, nós temos os cognatos, que são as palavras que se assemelham em inglês e em português, a forma escrita e o significado, sendo que algumas palavras em português e inglês também têm significado diferente. Então, nós temos school, que é escola pra gente, telephone e telefone pra gente, car e carro, question e questão ou pergunta, activity, atividade e training, que é treinamento. Todas essas palavras que eu falei, elas se assemelham ao nosso significado. Então, é bem importante ver nos textos essas palavras que pareçam mais com o nosso vocabulário e tentar tirar delas o que significa pra gente. Mas também não ir com tudo, porque temos palavras semelhantes com significados diferentes. Tipo, data. Data em inglês é dados. E data se escreve data em português, o que seria como o dia de hoje. Seria dia 2/5/2007 pra gente. Então, é importante a gente identificar essas palavras parecidas e ver
o que elas estão trazendo no texto. Porque se um texto está falando sobre tecnologia e eles colocaram um data no meio da frase, não vai ser uma data, não faz sentido ser uma data, faz sentido ser dados, que é o significado em inglês. Temos a repetitividade, que é quando dentro de um texto há uma grande repetição de uma palavra, de um termo, de uma expressão, e essa parte vai ser a parte-chave para você descobrir o que o texto quer dizer. Porque nenhuma palavra se repete, a não ser que ela não seja importante. E não necessariamente pode ser a palavra rosa, 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 rosa. Mas pode ser a palavra rosa e os sinônimos dessa palavra. Aqui tem um exemplo do texto da primeira questão do Enem de 2019, que é eu peguei uma parte dessa questão, porque a questão é muito maior que isso. E é if a children live with criticism, then learn to condemn. E a gente pode ir vendo que a parte if a children live with sempre está repetindo, e they learn to também fica repetindo. Então a gente sabe que essa é a parte chave. E a gente também tem que contar muito com o nosso vocabulário do dia a dia. As palavras que nós aprendemos com música, as palavras que nós aprendemos vendo série, em alguns casos, palavras que viram moda pra gente, tipo, deixa eu pensar em Friends. Friends é uma palavra meio moda universalmente por causa da série Friends. Então a gente já tem essa noção do que a palavra friend significa, que é amigos. Então a gente não necessariamente parou para estudar essa palavra, mas por ela estar no nosso dia a dia, a gente já começou a entender o que ela é. Assim como children, as crianças. E assim vai. Então a gente já sabe que tem repetitividade nesse texto. E nós temos que procurar agora as palavras semelhantes. Então, nós temos criticism, que lembra críticas, condemn, que condenar. É a mesma forma de falar. Apprehensive, que é a mesma coisa de apreensivo. Ridicule, que é ridículo. Tolerance, que é tolerância. Patience, que é paciente. E appreciation, que é apreciação. Então, todas as palavras parecem muito com os do nosso vocabulário. E agora, vendo o texto e traduzindo o texto, sabendo essa repetitividade, nós vemos if a children live with, que é traduzido se uma criança vive com, e aí they learn to, eles aprendem a. Então, a gente já sabe que if no vocabulário inglês é uma condição. Então, eles estão falando de um fato e uma consequência. Então, a gente pode ver no texto, pelo menos para as frases que a gente tem palavras semelhantes. Por exemplo, if a children live with tolerância, se as crianças viverem com tolerância, they learn to patience. Eles aprendem a ser pacientes. Então, a gente já está entendendo que é uma coisa de causa e consequência. Então, isso vem dos cognatos que tem palavras negativas como críticas, condenar, apreensivo, e também tendo outras de tolerância, paciência, apreciação, a gente já vê que são coisas negativas e positivas. Então, se uma criança vive com coisas positivas, ela vai aprender a ser positiva, ela vai aprender coisas boas. Se ela aprende coisas ruins, ela vai aprender coisas ruins, se uma criança vive coisas ruins, ela aprende coisas ruins, atitudes ruins. E é basicamente o que é sobre esse texto, que é se as crianças vivem coisas ruins, elas vão ser ruins. Se elas vivem coisas boas, elas vão ser boas. Então, só pelas duas coisas que nós aprendemos das técnicas de leituras, nós já sabemos
pelo menos resolver encaixar um texto. E agora a gente vai para a compreensão textual, que é um pouquinho mais dentro do texto do que foi essas últimas explicações. Nós temos alguns métodos de facilitação de compreensão de texto. Um deles é o skimming. Skimming é uma técnica de passar os olhos de forma superficial. É quando a gente vai ler um livro e só presta atenção nas imagens e aí a gente vê uma palavra ou outra que chama atenção. É basicamente essa ferramenta que nos dá. Que a gente passando os olhos rápidos assim, sem prestar muita atenção, nós começamos a ver as palavras destacadas, a reconhecer umas palavras, algumas expressões, e é muito importante também porque muitos textos utilizam a palavra em destaque do resto do texto, elas deixam em destaque do resto do texto, e aí se a gente passa o olho rápido, a gente fica, isso tem alguma coisa a ver com a questão, é bom eu lembrar disso quando eu for ler o resto do texto. Aqui a gente usou skimming no texto retirado do Colégio de Engenharia da Universidade de Idaho. Nesse texto, ele fala sobre educação e tecnologia, basicamente. Mas lendo rápido, nós temos alguns termos, algumas frases, algumas palavras que nos chamam muita atenção. Um deles é Integrate Approach. O que é Integrate Approach? Por que chamou nossa atenção? Porque é um termo já no começo do texto, antes da primeira vírgula, e já vem um termo, não vem uma frase ou uma estrutura que a gente já está um pouco mais acostumado. Então, se já tem esse termo de primeira, porque ele vai ser importante para o resto do texto. E esse termo significa abordagem integrada. Nós temos também, depois da vírgula, The Educator's Task. The Educators, a Educator, a gente pode se assimilar com a nossa língua de educador, e task é tarefa, então é a tarefa do educador. Technological Options, tecnológico se assemelha à nossa tecnologia, e já pensa em tecnológicas, e options são opções, são opções tecnológicas. Goal, são objetivos, e a Mix of Instructional Media, que é uma mistura de mídia instrucional. Então, a gente tem uma abordagem integrada, a tarefa do educador, as opções tecnológicas, o objetivo e a mistura de mídia institucional. Só com isso, sem ler o texto, a gente já consegue entender que isso é sobre tecnologia e educação. E pela parte Mix of Instructional Media, a gente consegue entender que é uma mistura desses dois que provavelmente vai chegar num objetivo positivo na educação, por causa do goal que está escrito. O que é basicamente que o texto traz. O texto fala sobre essa abordagem integrada que os educadores eles selecionam de forma cautelosa as melhores opções de tecnologia com o objetivo de criar uma mídia institucional que seja tanto aquele livro que a gente lê, quanto a internet que a gente pode parar de usar para coisas como jogar, conversar, mas também usar para nos ajudar e ajudar os alunos a entenderem alguma matéria. E com isso, a gente acha efeitos institucionais muito bons, passa a ser um pouco mais fácil de ensinar os alunos, e também uma maior economia, porque se você consegue misturar os dois, você vai parar de gastar tanto dinheiro em livro. Os pais vão parar de gastar tanto dinheiro em livro, e vão começar a substituir por exemplo, um tablet, que pode ser uma alternativa mais econômica. Então, só lendo esse texto a gente sabe direito sobre o que é. Fazendo skimming, a gente já acha a direção que esse texto está querendo ir. E a gente tem o scanning, que nos lembra scan, que é uma palavra do inglês que a gente trouxe para
o nosso vocabulário, que é escanear. Então, é literalmente um scan. É uma varredura que você faz durante todo o texto, buscando os pontos principais, as ideias, o objetivo e a direção que o texto inteiro está indo. E a gente tem o texto da Unicamp, de 2019, e o título desse texto é Indigenous People in Brazil Seek Out Cities, End Up in Slums. Desse título a gente consegue Indigenous People, que são pessoas indígenas. Brasil, a gente já reconheceu que está falando sobre indígenas dentro do nosso país. Cities, que também é uma palavra muito do nosso cotidiano, tanto que tem a série Sex and the City. Então, a gente já consegue ter uma familiaridade com essa palavra, a gente já sabe que são cidades, só que a gente tem slums, que a gente não sabe o que é. E o end up, conseguimos ter um pouquinho de noção, porque end geralmente fim. Então, pode ser acabam em. Lendo o texto inteiro, nós conseguimos reconhecer alguns pontos principais. A gente já sabe que são indígenas, que é no nosso país e que eles acabam em algum lugar, enquanto eles estão procurando por cidades. E aí, começando o texto, nós temos Rio de Janeiro. Ok. Então, é no Brasil, dentro do Rio de Janeiro. E no resto do texto, tem the dancers shake said filled maracas and raise their voice in song. Song, que a gente sabe que é música, voice, que The Voice Brasil, então a voz do Brasil, voz, voices, vozes, dancers, que também é uma palavra que a gente está acostumado, que é dançarinos. Então, dançarinos, shake, da música Shake It Off, que a gente já pega que é se mexem. Então, dançarinos se mexem, marracas a gente não sabe o que é, and raise their voice in song. Então, alguém está dançando, tem alguns dançarinos que estão cantando uma música. Aí, continuando o resto do texto, conjuring an ancient spirit that vibrates above the traffic running from a nearby expressway, and the beat of funk music, blasting from a neighbor's loudspeaker. Ok. A gente tem spirit, que é espírito, é uma cognato. Vibrates, que a gente pode se assimilar com vibrar. Ancient, que a gente pode se assimilar com ancião. Então, eles estão alguma coisa com o espírito do ancião deles. Então, a gente pode entender isso como se fosse uma tradição. Então, uma dança tradicional está acontecendo, é uma dança tradicional indígena, porque no começo do texto eles estão tratando do foco da pessoa indígena. Continuando, a gente tem o Beat of Funk Music. Funk Music, a gente sabe que é o funk brasileiro. Então, a gente já sabe que em algum lugar está tendo funk, enquanto eles estão fazendo isso. E também tem neighbors, que é um pouquinho normal na nossa língua, que são vizinhos. Então, os indígenas que estão fazendo suas tradições com o espírito ancião deles, e enquanto isso, os vizinhos estão ouvindo funk. Então, a gente já sabe desses fatos que estão acontecendo nesse primeiro parágrafo. No segundo, nós temos in this Brazilian favela. Brasília, brasileiro. Favela, favela. Então, isso tudo está acontecendo dentro de uma favela brasileira, que está dentro do Rio de Janeiro. The indigenous people are struggling to keep some of their traditions alive, that besides providing a sense of community. Ok, então a gente acertou nisso das tradições, porque a gente sabe que traditions é tradições, então eles estão tentando manter a tradição deles dentro da favela. Helps them to endure the discrimination they face in the city. Ok, discrimination e discriminação são palavras semelhantes,
E city, a gente já falou antes, que é cidade. Então, helps é ajuda. Então, eles tentam continuar com as tradições deles dentro de uma favela, por, porque eles precisam de ajuda para encarar a discriminação que eles sofrem na cidade. Olha, a gente já tem tudo isso de informação. Forced out of their native lands by deforestation, miners and farmers. Near 1 in 4 Brazilian Indians nowadays live in urban areas, and an estimated 20,000 of them now call the crowd favela their home. Ok. Então, eles são forçados a sair de onde eles estão por causa da deforestation, que é o desflorestamento. Miners, que são mineradores, farmers, que são fazendeiros. Então, eles tiveram que sair das suas terras por causa do desflorestamento, dos fazendeiros, dos mineradores, e eles acabaram dentro de uma favela. Se eles acabaram dentro de uma favela, a gente já sabe que slums significa e se assemelha, é o sinônimo de favela. Então, é sobre indígenas que acabaram dentro de uma favela, porque a cidade tem um preconceito com eles, e eles tiveram suas terras domadas. E vendo o resto do texto, a gente consegue ver que uma grande parte deles, já que mencionam um número, então uma grande parte deles acaba em favelas, porque eles são expulsos dos seus lugares. Então, só disso a gente já sabe que o texto é sobre essa migração de um lugar para o outro que os indígenas sofrem, porque eles vão buscar por cidades e acabam em favelas, que é o ponto principal desse texto. E no último parágrafo, life in slums, que a gente sabe que é favela, e life a gente sabe que é vida. Então, a vida em favelas difficulties, que é dificuldade, has its advantages. The slums are the one place in the city where you have kind of solidarity we Indians have in the village, said Pata Shaw, woman who lives in Rio de Janeiro, Maré Complex. Então, o que ela está falando é que na favela é um lugar, na cidade, onde eles têm um pouco de solidariedade, solidarity, que nos assemelha a solidariedade, do que em qualquer outro lugar, que é um depoimento de uma mulher indígena que vive no Complexo da Maré. Então, até agora a gente entendeu o texto completamente, que é sobre essa migração, como eu disse antes, e é sobre isso que o texto e que as questões vão tocar. Com esse entendimento, a gente começa a ver que o objetivo do texto é explicar por que os indígenas eles estão saindo de suas terras e como que eles acabam em favelas, e por que não em outros lugares como a cidade. E a gente tem agora a parte mais pesada do conteúdo, que são os tempos verbais, porque são muitos tempos verbais, e por mais que eles não sejam o mais importante, não é uma coisa muito mais do nosso dia a dia, assim, que a gente tem que ficar treinando e treinando. Não é como esses outros métodos que eu apresentei para vocês. Nós temos o passado, que é o simple past, que são ações que já foram finalizadas, ocorreram num momento específico no passado. E nós temos as estruturas deles, que no afirmativo é o sujeito, mais o verbo no passado e o predicado. O negativo, que é o sujeito, mais o didn't ou did not, o verbo sem conjugação nenhuma e mais o predicado. E a pergunta, que é o did, mais o sujeito, mais o verbo sem nenhuma conjugação e o predicado. Um exemplo para afirmativa é I cut my hair last weekend. Eu cortei meu cabelo na última final de semana. Negativa. He didn't drink all the glasses of wine.
ele não bebeu todas as garrafas de vinho. E did they watch the last video of Lady Gaga? Eles assistiram o último vídeo da Lady Gaga? Tem o past continuous, que é o passado contínuo, que enfatiza o período que uma ação teve no passado. Nós temos o afirmativo, o sujeito, mais o was, o were, o verbo ing e predicado. E negativo, sujeito, mais o was not, wasn't, were not e weren't, mais o verbo ing e o predicado. E a pergunta tem o was ou were, o sujeito, o verbo ing e o predicado, que vai ficar no afirmativo, she was dancing all night long. Ela estava dançando a noite inteira. Em negativo, I wasn't watching Netflix when they arrived. Eu não estava assistindo Netflix quando eles chegaram. A gente consegue ver que o ing na nossa língua é o equivalente ao ando, cantando, singing, sleeping, dormindo. Então, isso já ajuda um pouco na hora da compreensão do texto. E a pergunta, que é, was he reading the Divine Comedy? Ele estava lendo a Divina Comédia? Temos o past perfect, que se refere a ações que aconteceram antes de uma ação passada. O que é um pouquinho confuso quando a gente só lê essa definição. No afirmativo tem o sujeito mais o had que vai ser o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio e o predicado, que vai ficar we had talked. A gente sabe que o verbo no particípio tá naquelas tabelinhas de verbo que a gente sempre recebeu durante o ensino fundamental e o médio. É uma tabela do verbo como ele é, a segunda, que é o verbo no passado, e a terceira no particípio. A do particípio é aquela tabela, a terceira que a gente acha que nunca vai usar, mas que a gente vai acabar usando quando a gente for falar muito do passado. Então, voltando, a frase em afirmativo é we had talked to her first. Nós conversamos com ela primeiro. Então, aqui, a gente conversou com ela primeiro. Então, teve uma coisa que aconteceu para ele ter falado isso. Poderia ser alguém, vocês fizeram um macarrão? Sim, nós fizemos, mas nós falamos com ela primeiro. Então, isso quer dizer uma ação antes de uma ação passada. Essa ação já aconteceu, mas eles tiveram que relembrar porque alguém fez uma pergunta sobre o passado. O negativo, que é sujeito, mas had not ou hadn't, o verbo no particípio e o predicado, que fica I hadn't found my wallet in the bag to pay the restaurant bill. Eu não tinha encontrado a minha carteira na bolsa para pagar a conta do restaurante. E a pergunta, que é o had mais o sujeito, o verbo no particípio e o predicado, que fica had she been there before the renovation? Ela tinha ido lá antes da reforma? Nós temos o past perfect continuous, que fala sobre um passado perfeito contínuo, que descreve a ação que teve, uma ação que teve uma duração específica antes de uma outra ação no passado. Ou seja, é basicamente a mesma coisa do past perfect, só que dessa vez com uma duração muito mais específica. Em afirmativo, a estrutura é o sujeito, mais had been, o verbo ing e o predicado, que fica He had been building a new hospital for over 8 years. Ele estava construindo um novo hospital por mais de 8 anos. Então, a gente já vê que agora começa a mencionar os tempos. Então, é sempre 8 anos, é sempre a hora, é sempre... eles não necessariamente falam
uma semana, a hora específica, mas eles dão a entender que isso aconteceu num tempo específico do passado, ao contrário do past perfect, que deixava um pouquinho mais em aberto. Em negativo, a gente tem o sujeito, mais o had not ou hadn't, mais o verbo been, o verbo ing e o predicado, que vai ficar They hadn't been singing a lot at the time. Eles não cantavam muito naquela época. Então, já puxou de novo uma coisa do tempo, que é naquela época, 8 anos atrás. Então, a gente já consegue notar que no Past Perfect Continuous ele começa a puxar muito mais tempo, e essa é a diferença do Past Perfect. E temos a pergunta, que é o had mais o sujeito, mais o verbo been, porque o been vai ser vai ser um novo auxiliar que a gente vai usar no Past Perfect Continuous. Porque o Perfect Continuous, seja ele no Past, no Present ou no Future, ele sempre vai ter um acompanhante para a frase. Seja o been, seja o be, seja qualquer um desses termos. E sempre vai ter o had, o has ou o have. Então, para a pergunta, é o had mais o sujeito, o been, o verbo ing e o predicado. E vai ficar Had you been training that long? Você esteve treinando há tanto tempo? Nós temos o Simple Present, que ele apresenta as ações cotidianas, hábitos ou informações recorrentes, que é a mais fácil porque é o que a gente geralmente fala. No afirmativo, nós temos sujeito mais o verbo mais o predicado. O verbo recebe um S quando está se referindo a he, she ou it, o que não muda muito a estrutura do verbo. Cook vira cookies, porque aconteceu um S no final, e essa é a única diferença que esse S vai causar no verbo. Então, o exemplo que nós temos é I wake up every day at 7 a.m. Eu acordo todos os dias às 7 da manhã. Negativo, o sujeito, mais o don't ou doesn't, o verbo e o predicado, que é It doesn't make any sense. Isso não faz nenhum sentido. E temos a pergunta, que é o the mais o does, o sujeito, o verbo e o predicado, que é Do you wanna build a snowman? Você quer construir um boneco de neve? Temos o present continuous, que ele escreve uma ação simultânea com presente. Em afirmativo, nós temos o sujeito, mais o verbo to be, que é o verbo que a gente ouviu todos esses anos de inglês, que é o is, o are e o am, se for do I am, o verbo ing e o predicado, que nós temos em afirmativo. She is breaking up with Jackson now. Ela está se separando do Jackson agora. Temos no negativo o sujeito, o isn't ou aren't, o verbo ing e o predicado, que é I'm not going to my mother's house. Eu não estou indo para a casa da minha mãe. E temos também a pergunta, que é o is ou are, mais o sujeito, mais o verbo ing e o predicado, que fica Is he playing without permission? Ele está jogando sem permissão? E temos o present perfect, que apresenta experiências passadas que repercutem no nosso presente. Que fica afirmativo, é o sujeito, mais o has e o have, que é o que eu falei para vocês quando a gente estava vendo past perfect. Quando a gente tem o perfect e o perfect continuous, sempre vai ter o has, o have ou had durante esse tempo verbal, seja no passado, no presente ou no futuro. O em afirmativo, nós temos o sujeito mais o auxiliar has ou have, o verbo no particípio e o predicado, que fica I have been to Australia. Eu já estive na Austrália. O negativo,
que é o sujeito mais o hasn't e o haven't, o verbo no particípio e o predicado, que fica He hasn't studied to the test. Ele não estudou para a prova. E temos a pergunta has ou have, o sujeito, o verbo no particípio e o predicado. Have you been teaching painting? Você tem ensinado pintura? E nós temos agora o present continuous, o present perfect continuous, que ele descreve uma ação que começa no passado, mas que não foram finalizadas até o nosso presente. O afirmativo é o sujeito mais has e have been, o verbo ing e o predicado, que fica The hospital has been sending us drugs to help. O hospital vem mandando remédio para nos ajudar. Então, é uma coisa que começou no passado, mas que continua no nosso presente. Em negativo é o sujeito mais o hasn't ou haven't, o been e o verbo ing e o predicado. E fica I haven't been working as much. Eu não tenho trabalhado muito. E temos a pergunta. O has ou have, o sujeito, o been e o verbo ing, junto com o predicado, que é Have you teaching dancing? Você tem ensinado a dança? E nós temos o futuro simples, que é o simple future, ou future simple, que descreve ações que vão acabar em um momento futuro. Quando a gente chega no futuro, nós temos duas formas de falar sobre o futuro, como will e como going to. Pra gente, parece não ter muita diferença usar isso, porque eles têm basicamente o mesmo significado. Eu vou e eu vou estar, basicamente. Só que para eles, no inglês, se você usa o will, é muito mais certeza de que algo vai acontecer do que o going to. Então, por isso que durante todas as partes do futuro nós temos essas duas opções. Porque você pode falar sobre o futuro com muita certeza ou com menos certeza. No afirmativo, nós temos o sujeito mais o will, o verbo e o predicado, que é I will see you later, eu te vejo mais tarde, ou she is going to love this, ela vai amar isso. Temos o negativo, o sujeito mais o will, mais o not, mais o verbo e o predicado, e o sujeito mais o am not, o isn't e o aren't, mais o going to, o verbo e o predicado, que fica he's not start a fight, ele não vai começar uma briga, ou they aren't going to camp, eles não vão para o acampamento. E temos a pergunta, que é o will, o sujeito, o verbo e o predicado, ou o is, o are, ou are, o sujeito, o going to, o verbo e o predicado, que é Will he come to dinner? Ele vem para o jantar? Ou Are you going to the party tomorrow? Você vai para a festa amanhã? Nós temos o future continuous, que conta uma ação que tem determinada duração no futuro. E continua com essas duas opções. Em afirmativo, nós temos o sujeito, o will be, o verbo ing e o predicado. E também temos o sujeito, o am, o is ou are, o going to be, o verbo ing e o predicado. É bom notar que o going to sempre vai usar o verbo to be. Sempre vai ter o am, o is ou are junto com ele. O afirmativo, então, os exemplos são She will be moving to Germany tomorrow. Ela vai estar se mudando para a Alemanha amanhã. E I am going to be reading in the park today. Eu vou estar lendo no parque hoje. Temos negativo, que é o sujeito, will not be,
e o verbo ing junto com o predicado. O sujeito, o am not, isn't or aren't, o verbo to be, o verbo ing e o predicado, que fica: He will not be coming to the party at 7 p.m. Ele não virá à festa às 7 da noite. E we aren't going to fly with you. Nós não vamos voar com você. E em pergunta nós temos o will, o sujeito, o be e o verbo ing, mais o predicado. E da outra forma, nós temos o am, o is ou o are, o sujeito, o going to be, o verbo ing e o predicado. E fica: Will you be training this afternoon? Você vai estar treinando essa tarde? E nós temos também: Is he going to call me by this weekend? Ele vai me ligar essa semana? E nós temos o Future Perfect, que fala sobre experiências que vão ser finalizadas no futuro e que vão repercutir quando o futuro se tornar presente. O que também é mais confuso. Perfect e Perfect Continuous sempre é sobre algo que está acontecendo no passado ou que está acontecendo no futuro, que vai repercutir no presente. No afirmativo, nós temos o sujeito, mais o will have, o verbo no particípio e o predicado, e o sujeito, o verbo to be, o going to have, o verbo no particípio e o predicado. Nosso exemplo é: We will have understood the subject until the test. Teremos entendido o assunto até a prova. E temos também o She is going to have read the book by then. Ela deve ter lido o livro até lá. Temos o negativo sujeito, mais o will not have, o verbo no particípio e o predicado. E também o sujeito, mais o verbo to be no negativo, o going to have e o verbo no particípio junto com o predicado. Que fica: He will not have finished this meeting until midnight. Ele não terá terminado essa reunião antes da meia-noite. E I'm not going to have changed so much in 3 months. Eu não vou ter mudado muito em 3 meses. E nós temos a pergunta, que é o will, mais o sujeito, mais o have e o verbo no particípio, e o predicado, ou o am, o is, ou are, que é o verbo to be, o sujeito, o going to have, o verbo no particípio e o predicado, que fica: I have been, will you have finished it by 3 o'clock? Você terá terminado isso até as 3 horas? E o Are you going to tell my daughter by the day? Você terá que ensinar minha filha durante o dia? E nós temos o último do futuro, que é o Future Perfect Continuous, que ele fala sobre uma ação, ações que estarão ou não estarão durante um período futuro. E no afirmativo é o sujeito, mais o will have been, o verbo ing e o predicado. Ou o sujeito, o verbo to be, o going to have been, o verbo ing e o predicado. Que fica: He will have been studying French for 8 weeks. Ele vai estar estudando francês por 8 semanas. Ou She is going to have been teaching for hours. Ela deve estar ensinando por horas. Temos em negativo o sujeito mais o will not have been, o verbo ing e o predicado. E também o sujeito, o verbo to be no negativo, o going to have been, o verbo ing e o predicado, que fica: They will not have been waiting after all this time. Eles não vão estar esperando depois de todo esse tempo. E também, My brothers aren't going to have been doing the homework until Monday. Meus
irmãos não vão fazer a lição de casa até segunda-feira. E a pergunta, que dessa vez a pergunta é feita só com will, que é o will mais o sujeito, o verbo com have been, o verbo ing e o predicado, que fica: Will he have been choosing what gift to give me when I arrive? Será que ele estará escolhendo qual presente me dar quando ele chegar? E aqui nós temos os tempos verbais, porque com os exemplos que eu dei, para não ficar maçante, porque eu sei que não dá para lembrar durante eu falando, então eu vou deixar um tempo aqui na tela para vocês anotarem ou para vocês observarem os exemplos que eu falei. Ok. Agora a gente tem as questões de vestibular. Todas as questões de vestibular foram pegas do Enem ou da Unicamp. Nós temos esse primeiro texto, que se chama, que tem o título Genetic Fortune Telling. Então, genetic se assemelha com genética. Então, a gente já sabe que esse texto vai puxar um pouco mais de genética. Nós temos a imagem de um DNA. E no próprio texto, lendo por cima, nós vemos a palavra DNA e o bebês, tabaco, que é uma palavra tanto em inglês deles quanto a nossa. Então, IQ test, que é o nosso teste de QI. Então, é alguma coisa sobre bebês, DNA e inteligência. Lendo o texto, eu vou ler o texto em português para vocês irem acompanhando em inglês, para vocês irem entendendo essa tradução. Um dia, os bebês receberam boletins de DNA ao nascer. Esses relatórios oferecerão previsões sobre suas chances de sofrer um ataque cardíaco ou câncer, ficar viciado em tabaco e ser mais esperto do que a média. Embora os novos testes de DNA ofereçam probabilidades, não diagnósticos, eles podem trazer muitos benefícios médicos. Por exemplo, se mulheres com alto risco de câncer de mama tiverem mais mamografias e aquelas com baixo risco tiverem menos, esses exames poderão pegar mais cânceres reais e disparar menos alarmes falsos. O problema é que as previsões estão longe do perfeito. E se alguém com uma pontuação de baixo risco de câncer adiar o rastreamento e depois desenvolve um câncer de qualquer maneira? A pontuação poligênica também é controversa, porque eles podem prever qualquer característica, não apenas doença. Por exemplo, eles podem agora prever cerca de 10% do desempenho de uma pessoa em um teste de QI. Mas como os pais educadores usarão essa informação? Então, a gente acabou de ler o texto em português. Em inglês, olhando para esse texto, nós temos as palavras heart attack, nós sabemos que é ataque do coração, câncer, que é a mesma coisa em inglês e português, tabaco, que a gente já tinha conversado, que é a mesma semelhança, DNA, que já vimos antes, medicine, que é semelhante à medicina, risk, que é semelhante ao risco, mammograms, que é semelhante à mamografia, pelo menos não a mamografia, mas nos dá essa noção de ser relacionado a um exame de mama. False alarms, que a gente sabe que são alarmes falsos, exams, são exames. Então, já em inglês, pegando algumas palavras que a gente tem um pouquinho de familiaridade, a gente consegue entender que esse texto
é sobre um DNA que vai ajudar a nós identificarmos problemas e características. Então, de acordo com o texto, um dos riscos de prognóstico genético dos indivíduos desde o nascimento seria o de... Ok. Empresas usarem as informações para não contratar pessoas. A gente já pode parar de ler por aí, porque em nenhum momento o texto mencionou empresas. Então, não pode ser A. Algumas mulheres descuidarem da prevenção de problemas de saúde para os quais pareciam não estar predispostas. O que a gente pode levar em consideração essa questão, já que o próprio texto comenta sobre, comenta e dá o exemplo de mulheres que têm câncer de mama. C. Governos usarem informações genéticas em momento nenhum o texto fala sobre um governo. E o D, que são pais e educadores passarem a considerar dados sobre o coeficiente de inteligência de seus filhos ou alunos, o que também não tem a ver com o texto, porque a única parte que menciona educadores e pais é na pergunta final. Então, a nossa resposta para essa questão é a B. Nós temos essa outra questão, onde traz consigo uma imagem de uma camiseta e que tem algo escrito. English, que é inglês em português, que a gente já tem essa noção. Is weird, é estranho. It can be understood, que foi uma palavra que eu dei de exemplo em um dos tempos verbais, a gente sabe que é entendido. E nós vemos a repetição de uma palavra. É a repetição de uma palavra, só que ela é escrita de forma diferente. Então, a gente já sabe que a questão o que essa imagem quer nos dizer é dessa variação dentro dessa palavra que é throw, dog, choget, throw. O que é muito parecido, tanto falando quanto escrevendo. Ok. Os dizeres da camiseta. Os dizeres da camiseta brincam com palavras do inglês que têm grafias e pronúncias semelhantes. Pode ser. Só que a questão que deixa meio assim são as pronúncias. Porque a única coisa que a gente está vendo é a grafia semelhante. A pronúncia você pode fazer ou não, mas só batendo o olho você já sabe que a grafia é diferente. Então, a gente deixa em evidência essa questão. Cria um efeito de humor explorando a ambiguidade de certas palavras no inglês. Ficam com o fato de que do inglês ser uma língua irracional e incompreensível. É totalmente irracional e incompreensível, porque já que é uma língua e toda a língua é compreensível, então não pode ser assim. Cria um efeito de humor a partir da complexidade do sistema ortográfico inglês. O que pode ser? Então, dentro das alternativas podem ser a A ou a D. A fala sobre a brincadeira com as palavras que têm grafias e pronúncias semelhantes. E a D fala sobre um humor a partir da complexidade do sistema ortográfico inglês. O que faz mais sentido com a imagem, porque eles estão mostrando uma brincadeira, junto com uma complexidade da ortografia, porque tudo escrito a mesma coisa, só que de significados diferentes. Então, a nossa resposta é a D. Temos essa charge, que são alunos dentro de uma sala de aula, e 2 alunos estão olhando para um livro. E um deles fala: How do you turn this thing on? O que a gente pode traduzir é turn, que é turn on ou turn off. Então, ele está tentando ligar o livro. Então, sabendo que ele está tentando ligar o livro, a gente já... o que isso quer dizer? Que é sobre a tecnologia? Uma crítica sobre a tecnologia? Sobre os livros? Sobre o quê? E, traduzindo o balão de fala, é como que você liga essa coisa? No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Or,
Suspeitar que o colega está com seu material por engano? Não. O colega dele não mostrou nenhuma surpresa ou qualquer tipo de reação para nos fazer pensar isso. Duvidar que o colega possa ser um bom aluno, em momento não faz sentido com um balão de fala nem com o colega que só está olhando para o livro. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria? Não, porque não é isso que ele está questionando. Entender como desliga a postura do colega? Não, porque ele está perguntando a ele se referindo ao livro. Ou desconhecer como usar um livro impresso, o que é provavelmente a nossa resposta, porque ele está perguntando como se liga um livro. Então a resposta é a E. E nós temos aqui a estrutura de uma música, que como dá para ver, a estrutura de uma música em inglês e português é a mesma coisa. Então, sitting on the park bench. Então, park é o nosso parque, a pronúncia é a mesma. Sitting é sentado, então sentado no parque, no bench é esqueci a palavra, num banco no parque. Thinking about a friend of mine. Friend a gente já sabe que é amigo. Thinking a gente tem a música Think Out Loud do Ed Sheeran. Então a gente já sabe que thinking é pensar. Então ela tá pensando em um amigo, que é provavelmente dela, que chega o of mine, tá falando que é um amigo dela. Então ela tá no parque pensando no amigo dela. He was only 23. O was é muito importante nessa parte, porque ele tinha somente 23 anos. Por que ele tinha? A gente só fala, essa pessoa ela era especial para mim. Ou porque a pessoa perdeu o contato com essa pessoa, ou porque essa pessoa acabou falecendo por algum motivo. Então a gente já tem essas duas alternativas para pensarmos no resto do texto. Gone before he had his time. A gente já tem nossa resposta. Gone significa se foi, ele se foi. This time, a gente sabe que time é tempo. Então, ele foi antes que ele tivesse tempo. It came without a warning. A warning a gente sabe que é aviso. Então, veio sem nenhum aviso. Didn't want his friends to see him cry. Então, o friends, novamente, dessa vez se referindo a his que é dele. Então, a gente está falando dos amigos dessa pessoa que acabou falecendo. Não queria que vissem ele chorando. He knew the day was dawning. Ele sabia que o dia estava chegando. And I didn't have a chance to say goodbye. Chance a gente sabe que se assemelha com chance, nosso, e goodbye é adeus. Então ela não conseguiu falar adeus. E essa é uma música da Madonna. A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pela morte precoce de um amigo jovem? Provavelmente, porque falou que veio que ele não teve o tempo dele, que veio sem um aviso, e ele morreu com 23 anos, o que é um indicativo que essa não tá certa, essa alternativa tá certa. Pelo término de um relacionamento amoroso. Não falou de nada amoroso. Pela mudança de um amigo de outro país. Não falou de nenhuma viagem. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. A única parte que fala de idade é se referindo aos anos que ele tem. Então, provavelmente não é essa. E pela traição por parte de uma pessoa próxima. Não fala de nada de traição. Então, a nossa alternativa é a A, que é pela morte precoce de um amigo jovem. E nós chegamos à nossa última questão, que é uma questão que eu achei muito interessante. Que nós temos pessoas tentando olhar por atrás de provavelmente um muro. O que só essa imagem já nos lembra os Estados Unidos e o México, que é um muro para impedir a imigração.
E o que está escrito é immigration. Então, é justamente querendo tratar, com o objetivo de tratar sobre imigração, essa imagem e o texto abaixo. Então, lendo o texto. Your car is German. Seu carro é alemão. Sua vodka é russa. Sua pizza é italiana. Sua democracia é grega. Seu café é brasileiro. Antes de continuar o texto, a gente dá para ver que as palavras que foram pegas, car, vodka, pizza, democracy e coffee, são palavras muito semelhantes com as nossas. Então já dá para ter uma ideia do que eles estão falando. Estão falando de coisas que as pessoas usam no seu dia a dia que são de outros países. Your movies are American. Seus filmes são americanos. Your shirt is Indian. Sua camiseta é indiana. Your oil is Saudi Arabian. Seu óleo é da Arábia Saudita. Your electronics are Chinese. Seus eletrônicos são chineses. Your numbers are Arabic. Seus números são árabes. Suas letras são latim. Your letters, latim. And you, complaining about your neighbor is an immigrant. E você reclamando que o seu vizinho é um imigrante. O que a gente já pode ver que é reclamar da imigração de outras pessoas que não necessariamente são do seu país, sendo suas vizinhas, sendo que você consome coisas de outros países. E tem dentro da sua cultura, dentro da sua região, dentro dos seus costumes, coisas de outros países. Então, esse é o questionamento que essa questão está fazendo. O post anterior aponta que as vantagens da globalização para o consumidor e os problemas causados pela imigração não colocaria como vantagem, não é exatamente isso que o texto está tratando, é mais um texto para confrontar do que apresentar vantagens e desvantagens. O impacto negativo dos processos migratórios no modo como as culturas vêm sendo globalizadas, não. Os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes, o que provavelmente já que está falando da globalização, que são os produtos de vários locais dentro das nossas casas, e sobre você reclamar do seu vizinho imigrante, e o consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista contemporâneo, o que também não é o foco do texto. O foco do texto são os efeitos da globalização no cotidiano e o preconceito contra imigrantes, que é a alternativa C. Bom, esse foi o aulão de inglês. Foi uma revisão um pouco mais pesada na parte dos tempos verbais, mas eu espero que ajude a todos vocês e que vocês consigam ter um ótimo desempenho nos vestibulares. E é isso. Muito obrigada por assistirem.